No interior de Minas Gerais, em uma pequena cidade chamada Santo Antônio do Monte, existe uma rua onde o tempo parece ter parado. A Rua dos Bandeirantes, com suas casas antigas de arquitetura colonial, guarda histórias de famílias que ali viveram por gerações. No número 132 desta rua, havia uma casa que se destacava, mas não pela beleza. Era uma construção de 2 andares que já teve seus dias de glória, mas que agora estava abandonada há mais de 15 anos. As janelas estavam quebradas, o portão caído e a pintura descascada revelava camadas de décadas de descuido. Os moradores mais antigos evitavam olhar para aquela casa. Diziam que ela trazia má sorte, que todos que tentaram morar ali saíram mais pobres do que entraram. Mas esta não é uma história sobre maldição. Esta é a história de Roberto Silva, um homem de 35 anos, mecânico, pai de 2 filhos, que tinha exatamente R$ 1.050 guardados em uma lata de café. Um homem comum que fez uma escolha extraordinária. E o que ele encontrou escondido no sótão daquela casa velha mudaria não apenas sua vida, mas revelaria um segredo guardado há mais de 60 anos, esperando pela pessoa certa para ser descoberto. Roberto Silva acordava todos os dias às 5 da manhã. Trabalhava em uma pequena oficina mecânica na periferia da cidade, consertando carros velhos por preços que mal pagavam suas contas. Ele era casado com Mariana, uma professora de escola pública, e tinham 2 filhos, Lucas, de 8 anos, e Ana Clara, de 5. Moravam em uma casa alugada, 3 cômodos pequenos onde o teto vazava quando chovia e o banheiro tinha infiltração. O aluguel consumia quase metade do salário de Roberto. E ele sonhava, todos os dias, com uma coisa: ter uma casa própria. Um dia, meu filho, vamos ter uma casa nossa, ele dizia para o pequeno Lucas enquanto consertava o vazamento do teto com fita adesiva. Um lugar onde vocês possam crescer sem medo de sermos despejados. Roberto tinha o hábito de guardar dinheiro. Não muito, ele não ganhava muito. Mas todo mês, sem falta, ele separava 20, 30 reais e colocava em uma lata velha de café que escondia no fundo do guarda-roupa. Para a casa própria, ele escrevia na tampa da lata. Mariana achava aquilo ingênuo. Amor, com o preço das casas hoje em dia, essa economia vai levar 20 anos para dar entrada em qualquer coisa. Mas Roberto não desistia. 3 anos se passaram. A lata estava pesada. Quando ele finalmente contou, tinha R$ 1.050. Era uma sexta-feira de setembro quando algo mudou. Roberto estava almoçando na pequena praça perto da oficina quando ouviu 2 homens conversando. Aquela casa velha da Rua dos Bandeirantes finalmente vai ser vendida, dizia um deles. A que está abandonada há anos, quem vai querer comprar aquilo? Pois é, estão pedindo R$ 1.000. A prefeitura quer se livrar logo daquilo. Roberto quase engasgou com a comida. R$ 1.000? Uma casa por R$ 1.000? Ele sabia qual era a casa. Todo mundo na cidade conhecia. Era aquela construção velha, feia, que parecia estar prestes a desabar. Mas era uma casa de verdade, de 2 andares. Seu coração começou a bater acelerado. Ele tinha R$ 1.050, exatamente o suficiente. Sem terminar o almoço, Roberto foi direto para a prefeitura. Vim perguntar sobre a casa da Rua dos Bandeirantes, número 132. Ele disse à atendente. A mulher olhou para ele com surpresa. Aquela casa velha. Senhor, aquilo está em péssimo estado. Não tem condições de moradia. Eu sei. Mas quanto está custando? R$ 1.000. Mas preciso avisá-lo que já passaram 3 interessados este mês. Todos desistiram depois de ver por dentro. Por quê? A atendente suspirou. A casa tem mais de 100 anos. Está caindo aos pedaços. O piso de madeira está podre em vários lugares. O telhado tem infiltração. A instalação elétrica é da década de 1950. E tem as histórias. Roberto sentiu um frio na espinha. Que histórias? Dizem que a última família que morou lá, nos anos 1990, perdeu tudo. Faliu em menos de 2 anos. Antes deles, teve um casal que se separou depois de 6 meses morando ali. E antes, teve até um caso de morte. São apenas coincidências, Roberto disse, tentando se convencer.
Posso ver a casa? A atendente pegou as chaves com relutância. Posso levá-lo agora, se quiser, mas o senhor vai entender por que ninguém quer comprar. A Rua dos Bandeirantes era tranquila. Com árvores antigas se criavam sombra na calçada. A casa número 132 se destacava como uma ferida aberta entre as outras construções. O portão de ferro estava caído, coberto de ferrugem. O jardim da frente era um matagal. As paredes externas, que um dia foram brancas, agora eram um mosaico de mofo verde, pintura descascada e tijolos expostos. Última chance de desistir, disse a atendente antes de empurrar a porta da frente. A porta rangeu terrivelmente, como se estivesse gritando. O cheiro que saiu de dentro era insuportável. Mofo, umidade, decomposição. Roberto cobriu o nariz, mas entrou. O interior era ainda pior do que ele imaginava. A sala tinha paredes com infiltração tão grave que formavam desenhos macabros. O piso de madeira estava podre em vários pontos. Roberto podia ver buracos que revelavam a terra embaixo. Havia móveis velhos cobertos com lençóis empoeirados, como fantasmas congelados no tempo. Uma poltrona quebrada. Uma mesa caída. Quadros tortos nas paredes, com fotos de pessoas que Roberto não conhecia. Esta casa foi construída em 1920 por um coronel da região, explicou o atendente enquanto caminhavam cautelosamente. O coronel Augusto Viana. Ele era muito rico, dono de fazendas de café. Morou aqui até 1965, quando morreu. Depois, a casa passou por vários donos, mas nenhum ficou muito tempo. A última família saiu em 1998 e nunca mais voltou. A prefeitura assumiu a propriedade por abandono há 5 anos. Roberto seguia explorando. Havia uma cozinha com um fogão a lenha antigo, totalmente enferrujado. Um banheiro com louça rachada. 3 quartos no térreo, todos com marcas de umidade e mofo. Tem um segundo andar? Roberto perguntou, olhando para uma escada de madeira no corredor. Tem, mas não recomendo subir. As tábuas estão podres. Pode ser perigoso. Mas a curiosidade de Roberto era maior que o medo. Ele testou o primeiro degrau cuidadosamente. Rangeu alto, mas aguentou seu peso. Por favor, tenha cuidado, disse a atendente, ficando embaixo. Roberto subiu devagar, pisando sempre nas bordas dos degraus, onde madeira era mais forte. A cada passo, a escada reclamava com rangidos assustadores. Quando chegou ao segundo andar, ele se viu em um corredor estreito com 2 portas. A primeira porta levava a um quarto grande, vazio, com um buraco enorme no teto que deixava ver o céu. Pombos tinham feito ninhos ali. O chão estava coberto de fezes de pássaros e penas. Roberto fechou aquela porta rapidamente e foi até a segunda. Esta porta estava trancada. Tem chave para essa porta? Ele gritou para baixo. Não. Essa porta está trancada desde que assumimos a propriedade. Ninguém sabe o que tem lá dentro. Provavelmente só mais um quarto vazio. Roberto olhou para a fechadura velha. Estava enferrujada, mas não parecia muito forte. Ele empurrou a porta com o ombro. Na primeira tentativa, nada. Na segunda, a madeira ao redor da fechadura começou a ceder. Na terceira tentativa, com um estalo alto, a porta se abriu. O que havia dentro fez Roberto parar no meio do movimento. Não era um quarto, era uma escada. Uma escada estreita que subia para o sótão. Tem um sótão? Roberto gritou, surpreso. Sótão? Não, nos planos da casa não tem nenhum sótão registrado. Mas ali estava, uma escada de madeira, estreita e íngreme, levando para cima. E diferente do resto da casa, essa escada parecia mais sólida, mais bem conservada. Roberto olhou para cima. Havia uma porta no topo da escada. Seu instinto dizia para subir. Algo dentro dele sussurrava que precisava ver o que havia lá em cima. Vou subir. Ele avisou. Senhor Roberto, por favor, não faça isso. Pode ser perigoso. Mas Roberto já estava subindo. A escada era íngreme, quase como uma escada de biblioteca. Ele subia lentamente, segurando-se nas laterais. Quando chegou ao topo, ele empurrou a porta do sótão. E o que ele viu deixou completamente sem palavras.
O sótão era pequeno, com teto baixo e uma única janela circular coberta de teia de aranha que deixava entrar um feixe de luz empoeirada. Mas não era o tamanho do sótão que havia roubado as palavras de Roberto. Era o que estava dentro dele. O sótão estava organizado, limpo, comparado ao resto da casa, e estava cheio de coisas. Havia baús de madeira empilhados, caixas de papelão amareladas pelo tempo, prateleiras improvisadas com livros antigos. E no canto mais distante, coberto com um pano, havia algo grande. Roberto caminhou lentamente, quase sem acreditar que aquele lugar existia. Como era possível que um sótão inteiro não estivesse nos planos da casa? Ele se aproximou do primeiro baú. Era de madeira escura, com fechaduras de metal. Estava trancado, mas a fechadura estava tão enferrujada que cedeu facilmente quando Roberto a forçou com uma chave de fenda que tinha no bolso. Quando abriu o baú, Roberto teve que se sentar no chão, tremendo. O baú estava cheio de dinheiro. Não dinheiro moderno. Eram notas antigas, de cruzeiros, de décadas passadas. Mas havia também algo mais, moedas de ouro. Dezenas delas, em saquinhos de pano. Meu Deus! Roberto sussurrou. Com as mãos tremendo, ele abriu o segundo baú. Dentro havia documentos, escrituras de propriedades, ações de empresas antigas, certificados e mais moedas de ouro. O terceiro baú estava cheio de joias, colares, anéis, broches, todos com pedras que brilhavam mesmo na pouca luz do sótão. Roberto estava em choque. Ele não conseguia processar o que estava vendo. Foi quando notou o objeto coberto no canto. Ele se levantou, ainda tremendo, e puxou o pano. Era um cofre antigo, grande, de metal pesado, do tipo que bancos usavam décadas atrás. E havia um papel colado na porta do cofre, com uma letra trêmula. Para quem encontrar, eu sou o Coronel Augusto Viana. Se você está lendo isto, é porque eu já morri e esta casa foi vendida. Boa escolha, você comprou mais do que imagina. Roberto pegou o papel com cuidado e continuou lendo. Vivi nesta casa por 45 anos. Construí minha fortuna com trabalho árduo nas fazendas de café. Mas quando fiquei velho e doente, vi que não tinha herdeiros dignos. Meus sobrinhos só queriam meu dinheiro para desperdiçar. Meus primos eram gananciosos. Então tomei uma decisão. Escondi minha fortuna. Mandei construir este sótão secretamente, sem colocar nos planos da casa. Coloquei tudo aqui, meu ouro, minhas joias, documentos de propriedades, tudo. Deixei a casa se deteriorar propositalmente depois da minha morte. Fiz parecer que não valia nada. E esperei. Esperei pela pessoa certa. Alguém que tivesse coragem de comprar uma casa que todos rejeitam. Alguém que tivesse curiosidade de explorar cada canto. Alguém que precisasse tanto de uma casa própria que estivesse disposto a arriscar. Se você chegou até aqui, é porque é essa pessoa. Dentro do cofre está a maior parte da minha fortuna. A combinação está escrita atrás deste papel. Tudo que há aqui é legalmente seu. Verifique os documentos e verá que deixei instruções legais para que o comprador da casa herdasse tudo que está neste sótão. Use com sabedoria. Use para sua família. Use para construir algo bom. E, por favor, não deixe que a ganância destrua você como vi destruir tantos ao meu redor. Que Deus abençoe você e sua família. Coronel Augusto Viana, 1965. Roberto virou o papel com as mãos tremendo tanto que quase o deixou cair. No verso estava escrito 38/27. Ele olhou para o cofre. Tinha um disco de combinação antigo. Com os dedos trêmulos, ele girou o disco. 38 para a direita, 12 para a esquerda, 27 para a direita. Clique. O cofre abriu. E o que Roberto viu dentro fez suas pernas falharem. Ele caiu de joelhos, começando a chorar sem conseguir se controlar, porque dentro do cofre havia mais do que ele poderia ter imaginado em toda a sua vida. Dentro do cofre, organizadamente dispostos, estavam 5 sacos de pano, cada um contendo pelo menos 100 moedas de ouro antigo, 3 caixas de madeira menores, cada uma cheia de pedras preciosas, diamantes, esmeraldas, rubis,
Uma pasta de couro com documentos legais, escrituras de 5 propriedades rurais na região, todas ainda em nome do coronel, mas com um testamento anexo transferindo tudo para o comprador da casa número 132. E uma carta adicional, esta datada de 1964. Contratei o advogado João Mendes para estruturar tudo legalmente. Quando você encontrar isto, procure o escritório Mendes e Associados na cidade. Eles têm instruções e documentos que tornam tudo legal e oficial. Minha fortuna está avaliada em aproximadamente o equivalente a... Aqui o coronel tinha feito contas complexas tentando projetar o valor futuro. Bem, não sei quanto valerá no futuro, mas deve ser suficiente para várias gerações viverem confortavelmente. Ah, e uma última coisa. Embaixo do assoalho do sótão, no canto esquerdo perto da janela, há uma caixa de metal. Dentro dela está meu diário. Leia-o, conheça minha história. Saiba por que fiz o que fiz. Roberto estava chorando tanto que mal conseguia respirar. Ele nunca tinha visto tanto ouro, tantas pedras preciosas, tantos zeros em documentos de propriedades. Ele ficou ali, no chão do sótão, por talvez 20 minutos, simplesmente processando. A atendente da prefeitura tinha desistido de chamá-lo e voltado para o teio, achando que ele estava apenas explorando. Finalmente, Roberto conseguiu se recompor o suficiente para agir. Ele fechou cuidadosamente o cofre, deixando tudo exatamente como estava. Recolheu a carta e desceu. Vou comprar a casa, ele disse para a atendente, sua voz ainda trêmula. Tem certeza? O senhor ficou muito tempo lá em cima. Deve ter visto que o estado é terrível. Tenho certeza absoluta, Roberto disse. Quando posso assinar os papéis? Posso preparar tudo para amanhã pela manhã. Roberto mal dormiu aquela noite. Ele não contou nada para Mariana. Não ainda. Primeiro precisava ter certeza de que tudo era real, de que tudo era legal. No dia seguinte, ele voltou à prefeitura com seus R$1.000. Assinou todos os papéis. A casa era oficialmente dele. E então, com a escritura em mãos, ele foi ao endereço que o coronel tinha mencionado, Mendes e Associados. O escritório ainda existia, agora administrado pelo neto do advogado original. Quando Roberto explicou por que estava ali e mostrou a carta do coronel, o advogado ficou pálido. Meu avô me falou sobre isso. Ele exclamou. Eu achei que fosse lenda da família, mas ele deixou documentos. O advogado foi até um arquivo antigo e voltou com uma pasta grossa. Tudo está aqui. Meu avô estruturou tudo meticulosamente. O coronel Viana deixou instruções claras. O comprador legal da casa número 132 herdaria todo o conteúdo do sótão secreto. Está tudo documentado, registrado, legal. Nas próximas semanas, vamos precisar processar tudo, avaliar as pedras, converter as moedas antigas, transferir as propriedades para seu nome. Mas, senhor Roberto, o advogado fez uma pausa. O senhor acabou de se tornar um homem muito, muito rico. Nos dias seguintes, peritos foram discretamente até a casa. Avaliaram tudo. E o resultado foi assombroso. As moedas de ouro, considerando o valor histórico e numismático, valiam R$2,3 milhões. As pedras preciosas, após avaliação de gemologista, valiam R$1,8 milhão. As 5 propriedades rurais, que ainda estavam produzindo renda de arrendamento que ninguém tinha reclamado por décadas, valiam juntas R$4,5 milhões. O dinheiro antigo em cruzeiros não valia mais nada, mas havia colecionadores que pagariam bem por algumas das notas raras. No total, Roberto, o mecânico que tinha apenas R$1.050 guardados em uma lata de café, acabará de se tornar dono de uma fortuna avaliada em aproximadamente R$8,6 milhões. Tudo porque teve coragem de comprar a casa que ninguém queria por R$1.000. Roberto demorou 3 dias para contar para Mariana. Ele queria ter certeza de que tudo era real, que não era um sonho. Quando finalmente contou, sentando com ela na sala da casa alugada depois que as crianças dormiram, Mariana não acreditou. Você está brincando comigo, ela disse, rindo nervosamente. Roberto mostrou os documentos. Mostrou as fotos que o advogado tinha tirado do conteúdo do sótão. Mostrou a avaliação oficial. Mariana começou a chorar.
Ela chorou tanto que acordou as crianças, e então toda a família estava chorando junta, abraçados na sala pequena daquela casa alugada. Mas Roberto, surpreendentemente, não mudou muito. Ele se lembrava das palavras do coronel: "Não deixe que a ganância destrua você." A primeira coisa que Roberto fez foi reformar completamente a casa da Rua dos Bandeirantes. Ele contratou os melhores pedreiros, eletricistas, pintores da região. Em 6 meses, aquela casa abandonada que todos evitavam se transformou em uma bela residência colonial restaurada. Roberto e sua família se mudaram para lá. As crianças tinham quartos grandes, um quintal para brincar, espaço para crescer. Mas Roberto não parou de trabalhar na oficina. Ele comprou a oficina onde trabalhava e se tornou o dono, mas continuou consertando carros com as próprias mãos. "Por que você ainda trabalha?" perguntaram os amigos. "Você é milionário." "Porque eu gosto," Roberto respondia. "O dinheiro não muda quem eu sou." Com parte da fortuna, Roberto criou um programa na cidade. Ele reformava casas abandonadas e doava para famílias necessitadas. "Se uma casa mudou minha vida," ele dizia, "posso fazer o mesmo para outros." Ele também criou uma bolsa de estudos para jovens da periferia que queriam fazer cursos técnicos. Educação e trabalho honesto construíram a fortuna do coronel. Vou honrar essa lição. As 5 propriedades rurais que herdou continuaram produzindo, mas Roberto dividiu metade da renda com os trabalhadores que cuidavam delas há anos. Um ano após a descoberta, Roberto decidiu fazer algo especial. Ele encontrou a certidão de óbito do coronel Augusto Viana e descobriu onde ele estava enterrado, em um cemitério antigo na periferia da cidade, em um túmulo simples, sem visitantes há décadas. Roberto levou flores, mandou reformar o túmulo e agradeceu. "Obrigado, coronel," ele disse, de pé diante da sepultura. "Obrigado por acreditar que ainda existem pessoas boas. Obrigado por esperar por alguém que precisasse de verdade. Eu prometo honrar sua confiança. Prometo usar sua fortuna para fazer o bem." Foi quando Roberto estava saindo do cemitério que encontrou uma senhora muito idosa visitando um túmulo próximo. Ela olhou para Roberto e perguntou: "Você veio visitar o coronel Viana?" "Vim. O senhor o conhecia?" A senhora sorriu. "Eu era empregada da casa dele nos anos 1960. Vi quando ele construiu aquele sótão secreto." Roberto arregalou os olhos. "A senhora sabia do sótão?" "Sabia. Ele me fez jurar que nunca contaria para ninguém. Disse que queria que apenas a pessoa certa encontrasse. E eu mantive meu juramento." "Ele era um bom homem?" Roberto perguntou. "O melhor que conheci," ela respondeu, os olhos marejados. Ele tinha sofrido tanto com a ganância da família que perdeu a fé nas pessoas. Mas no final da vida, ele decidiu fazer algo diferente. Decidiu acreditar que ainda existia gente boa no mundo. Gente que precisava de ajuda, não de herança fácil. "Fico feliz que você encontrou o sótão. Fico feliz que foi você." Quando a senhora começou a ir embora, Roberto chamou: "Como é seu nome?" "Dona Sebastiana." "Dona Sebastiana, aquela casa agora tem um quarto extra que não usamos. Se a senhora quiser, pode vir morar conosco. Seria uma honra cuidar de alguém que cuidou do coronel." A senhora começou a chorar e aceitou. Hoje, 5 anos depois, a história de Roberto é conhecida em toda a região. Mas não como a história do homem que ficou rico. É conhecida como a história do homem que usou sua bênção para abençoar outros. A casa da Rua dos Bandeirantes, que antes todos evitavam, agora é um ponto de referência na cidade. Roberta mantém aberta para visitantes interessados em conhecer a história do coronel Viana. Ele até transformou o sótão secreto em um pequeno museu, onde expõe alguns dos objetos que encontrou. Os mais valiosos estão seguros em cofres de banco, e conta a história completa. E a renda das visitas, toda doada para instituições de caridade locais. Roberto continuou sendo mecânico. Seus filhos cresceram tendo tudo o que precisavam, mas também aprendendo o valor do trabalho. Lucas, agora com 13 anos, já passa os finais de semana ajudando o pai na oficina. "Papai," Lucas perguntou um dia, "se você não tivesse comprado aquela casa, o que teríamos sido?" Roberto pensou por um momento e respondeu: "Seríamos uma família feliz de qualquer jeito."
O ouro não nos fez felizes. Filho, nós já éramos felizes. O ouro apenas nos deu a oportunidade de espalhar essa felicidade. E essa é a grande lição da história. A história de Roberto nos ensina verdades profundas sobre a vida, sobre escolhas e sobre o propósito das bênçãos. Primeira lição: as maiores oportunidades muitas vezes vêm disfarçadas de problemas. Aquela casa era vista como um problema por todos, velha, feia, mal assombrada. Mas para Roberto, foi a solução de uma vida inteira. Segunda lição: coragem não é ausência de medo, é agir apesar do medo. Roberto tinha medo, tinha dúvidas, mas ele agiu mesmo assim. E isso fez toda a diferença. Terceira lição: o valor das coisas não está apenas no que elas são, mas no que podemos descobrir nelas. Aquela casa não valia R$1.000, valia milhões, mas só para quem tivesse coragem de procurar. Quarta lição: fortuna sem sabedoria é maldição. Roberto poderia ter se perdido na riqueza. Poderia ter se tornado arrogante, ganancioso, egoísta. Mas ele lembrou das palavras do coronel e escolheu ser diferente. E quinta lição, talvez a mais importante: somos abençoados para ser bênção. A fortuna não era apenas para Roberto. Era para todos aqueles que ele poderia ajudar com ela. O coronel Augusto Viana era um homem solitário e desiludido. Ele tinha visto o pior da natureza humana, a ganância de parentes que só queriam seu dinheiro. Mas ele se recusou a deixar o cinismo vencer. Ele acreditou. Acreditou que ainda existia gente boa. Acreditou que alguém que precisasse de verdade eventualmente encontraria aquela casa. E ele estruturou tudo para que essa pessoa fosse recompensada. E ele estava certo. Roberto não era especial por ser mais inteligente ou mais sortudo que outros. Ele era especial porque teve coragem quando outros tiveram medo. Porque teve esperança quando outros tiveram desistência. Porque viu possibilidade onde outros viram apenas ruínas. 3 pessoas tinham visitado aquela casa antes de Roberto no mesmo mês. 3 pessoas que tinham dinheiro para comprá-la. Mas todas desistiram porque viram apenas os problemas. Roberto viu os problemas também. Mas ele viu algo mais, uma oportunidade. A possibilidade de ter finalmente uma casa própria. E essa visão foi o suficiente para fazê-lo dar o passo que outros não deram. Quantas vezes em nossas vidas rejeitamos oportunidades porque elas vêm disfarçadas de dificuldades? Quantas casas velhas deixamos passar porque só vemos as paredes rachadas, sem procurar pelos sótãos secretos? A verdade é que todos nós temos nossas casas de R$1.000 aparecendo em nossas vidas. Oportunidades que parecem arriscadas demais, difíceis demais, assustadoras demais. E a maioria de nós passa direto por elas, procurando por algo mais fácil, mais bonito, mais seguro. Mas as grandes bênçãos da vida raramente vêm em pacotes bonitos e seguros. Elas vêm em casas velhas que ninguém quer, em chances que todos dizem que não valem a pena, em caminhos que todos evitam. Hoje, Roberto ainda guarda a lata velha de café onde economizava para comprar a casa. Ela está vazia agora, mas ele a mantém em uma prateleira no escritório como um lembrete. Um lembrete de que ele era apenas um mecânico com R$1.050. Um homem comum com um sonho simples. E que, às vezes, os sonhos mais simples nos levam aos destinos mais extraordinários. Dona Sebastiana, a antiga empregada do coronel, vive confortavelmente na casa hoje. Ela tem agora 89 anos e adora contar histórias do coronel Viana para os visitantes do pequeno museu. Ele sempre dizia, ela conta, com os olhos brilhando, que a verdadeira riqueza não está no ouro que acumulamos, mas no bem que fazemos com ele. E vocês viram que o Sr. Roberto aprendeu essa lição perfeitamente. A história teve um desdobramento inesperado 2 anos depois da descoberta. Um historiador da região, intrigado pela história do coronel, começou a pesquisar sobre sua vida e descobriu algo extraordinário. O coronel Augusto Viana não era apenas um fazendeiro rico. Ele tinha sido um dos maiores financiadores secretos de escolas públicas na região durante as décadas de 1940 e 1950. Ele doava anonimamente, construía escolas em comunidades pobres e nunca colocava seu nome. Pagava salário de professores sem que ninguém soubesse. Comprava livros e materiais para crianças carentes. Ele fez o bem a vida inteira, disse o historiador em uma palestra sobre o coronel. Mas fez em segredo,
sem buscar reconhecimento. E mesmo depois da morte, ele continuou fazendo o bem, criando aquele tesouro escondido para alguém que precisasse. Quando Roberto soube disso, ele entendeu ainda mais profundamente a responsabilidade que tinha. Eu não apenas herdei o ouro do coronel, ele disse a Mariana. Eu herdei seu legado, e isso vale muito mais. Roberto seguiu a última instrução do coronel e procurou a caixa de metal escondida sob o assoalho do sótão. Dentro estava o diário, páginas e páginas escritas à mão, contando a história completa. O coronel escreveu sobre sua juventude pobre, seu trabalho árduo nas fazendas de café, como construiu sua fortuna centavo por centavo. Escreveu sobre seu casamento. Sua esposa morreu jovem, sem dar-lhe filhos. Escreveu sobre a solidão de não ter herdeiros diretos. Mas a parte mais tocante do diário eram as últimas páginas, escritas em 1964, pouco antes de sua morte. Estou velho agora. Meu corpo está fraco, mas minha mente ainda é clara. E tomei a decisão mais importante da minha vida. Vi tanta ganância, tantos parentes me visitando apenas para saber quando eu ia morrer, quanto iam receber, tanta falsidade, tanto interesse. Então decidi fazer um teste da humanidade. Vou esconder minha fortuna e deixar que o destino, ou Deus, decida quem vai encontrá-la. Mas não será um teste de sorte. Será um teste de caráter, porque apenas alguém com coragem, com necessidade real, com determinação para não desistir diante das dificuldades, chegará até o sótão secreto. E se essa pessoa existir, se ela encontrar minha fortuna, quero que saiba, você foi escolhido, não por mim, mas pelo seu próprio caráter. Use bem, faça a diferença, seja a prova de que ainda existem pessoas boas no mundo. E se ninguém nunca encontrar, bem, talvez isso também seja uma mensagem. Talvez signifique que o mundo perdeu a capacidade de ver valor onde outros só veem ruínas. Mas eu acredito que você existe. Acredito que você está lendo isto agora. E acredito que você vai honrar esta confiança. Bem-vindo à sua nova vida. Você a conquistou. Roberto leu o diário inteiro em uma noite. E quando terminou, ele chorou, não de tristeza, mas de gratidão profunda por ter sido considerado digno de tanta confiança. Ele mandou fazer cópias do diário, mantendo o original protegido, e incluiu trechos no pequeno museu do sótão. A história completa do coronel agora era conhecida e celebrada. Hoje, quando perguntam a Roberto qual foi o momento que mudou sua vida, ele não diz que foi quando abriu o cofre. Não diz que foi quando viu o ouro. Ele diz que foi quando decidiu entrar naquela casa velha que todos rejeitavam. A fortuna já estava lá, ele explica. Mas ela não significava nada se eu não tivesse coragem de procurar. O coronel colocou o tesouro lá. Mas eu tive que escolher entrar. Tive que escolher subir aquela escada. Tive que escolher não desistir. E essa é a verdade sobre as bênçãos da vida. Elas muitas vezes já estão lá, esperando. Mas nós temos que ter coragem de ir buscá-las. A última vez que visitamos Roberto, ele estava na oficina, de macacão sujo de graxa, consertando um carro velho de uma senhora idosa que não tinha dinheiro para pagar. Sem problema, Dona Maria, ele dizia, sorrindo. Este conserto é por conta da casa. Pode voltar para buscar o carro amanhã. Quando a senhora saiu, agradecida, Roberto limpou as mãos e olhou pela janela da oficina para a rua. Sabe, ele disse, tem gente que acha que eu deveria ter parado de trabalhar quando fiquei rico, que eu deveria estar viajando pelo mundo, comprando carros de luxo, vivendo como milionário. Mas eu aprendi algo com o coronel. A riqueza verdadeira não está no que você tem. Está no que você faz com o que tem, no quanto você consegue ajudar, na diferença que você faz. Eu comprei aquela casa por R$1.000 e encontrei milhões. Mas o verdadeiro tesouro não era o ouro, era a lição. A chance de provar que ainda existem pessoas boas. A oportunidade de honrar a confiança de um homem que acreditou na humanidade quando tinha todos os motivos para não acreditar. Roberto voltou para debaixo do carro, assobiando uma música. E nós saímos, levando conosco uma certeza. Às vezes, as maiores fortunas da vida estão escondidas nos lugares mais improváveis.
E apenas aqueles que têm coragem de procurar, fé para acreditar e sabedoria para usar bem, conseguem encontrá-las. E você, que está assistindo esta história agora, qual é a casa velha na sua vida? Qual é a oportunidade que parece assustadora demais, arriscada demais, difícil demais? Talvez seja a hora de ter a coragem de entrar, de subir a escada, de procurar pelo sótão secreto. Porque, quem sabe, sua fortuna já está lá, esperando apenas que você seja corajoso o suficiente para ir buscá-la. Que esta história inspire você a nunca desistir dos seus sonhos, a ter coragem onde outros têm medo, a ver possibilidades onde outros veem apenas problemas. E que quando sua bênção chegar, e ela vai chegar, você tenha a sabedoria de usá-la não apenas para si mesmo, mas para ser bênção para outros. Porque no final, não é o tamanho da fortuna que importa, é o tamanho do seu coração ao usá-la. Que Deus abençoe você e sua família. Que Ele lhe dê coragem para enfrentar suas casas velhas. E que Ele coloque em seu caminho os sótãos secretos que estão esperando por você. Esta foi a história de Roberto Silva, o mecânico que comprou uma casa velha por R$ 1.000 e descobriu uma fortuna escondida no sótão. Mas mais do que isso, esta foi a história de um homem que descobriu que o verdadeiro tesouro não está no ouro que encontramos, mas no bem que fazemos com ele. Fique com Deus e até os próximos relatos de segredos antigos.